de Deus. Abra comigo, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, verso de número 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, verso de número 16. Quem for achando, se coloque sobre os pés. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia e vou morar no céu. Eu amo a Bíblia e vou morar no céu. Diz assim o texto. Então, vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram diante dele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. E estávamos juntas na casa. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto ela se deitara sobre ele. E levantando-se à meia-noite, me tirou a meu filho do meu lado, e dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e ao seu filho morto deitou-se no meu seio. E levantando eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e o teu é o morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Assim elas falavam diante do rei. Então disse o rei: esta diz: eis que vivo é o meu filho, e o teu filho é o morto. E a outra diz: não, por certo, o morto é teu, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, dai a metade a uma e dai a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se enterneceu pelo seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dá-lhe um menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu e nem meu. Você conhece alguém assim? Nem teu e nem meu. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Senhor, fale e não te cales. Através da tua palavra, traz a resposta que alguém precisa ouvir nesta noite. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, e o teu reino seja estabelecido em nós. Senhor, que o nosso coração esteja atento à tua voz. Fale e não te cales, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Se assente, você que pode, aplauda Jesus pela sua palavra. Eu sei que muitos de vocês não entenderam nada, mas eu vou explicar. Amém? Lendo esse texto logo de cara, a gente não vai entender muita coisa, mas esse texto tem uma revelação muito forte para os nossos corações. Quando você olha a história de 1 Reis, capítulo de número 2, você vai ver a carreira de um grande rei se encerrando. E esse rei é o rei Davi. Davi, ele está partindo. Davi está prestes à morte. O texto vai dizer que ele vai reinar por 40 anos em Israel. E foi um dos reis que mais agradou o coração de Deus. Ele fez muita coisa que não devia fez, porque nós somos ser humano. Nós erramos, nós falhamos. Mas ele cumpriu a vontade de Deus, ele agradou o coração de Deus.
No entanto, que ele é conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. E isso ninguém pode anular. Nem os seus fracassos, nem os seus erros pode anular aquilo que os céus determinou que ele seria. E eu já abro o parênteses para dizer que os seus fracassos não anulam o que Deus já determinou para a tua vida. Os teus erros não anulam aquilo que o céu já determinou que vai acontecer sobre a tua vida. Salomão, ele vai reinar no lugar de seu pai, ele é o escolhido. E quando Salomão vai reinar, ele tem medo, porque ele é muito jovem. Ele não tem a experiência do seu pai Davi. Ele não tem aliados ao seu redor que possa lhe ajudar naquilo que ele vai levar adiante. Só que o que me chama mais atenção, quando Salomão ele assume o trono, o texto vai dizer que ele vai levantar um altar ao Senhor. E você quer ter vitória? Levante um altar. Comece pelo altar. O texto vai dizer que Salomão vai levantar um grande altar. E olha que o texto vai dizer no verso de número 3. Capítulo 3, verso número 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande monte. Ele ofereceu 1000 holocaustos, ele sacrificou 1000 animais naquele altar. Ele deu ao Senhor o que o Senhor não havia pedido, mas ele amava tanto ao Senhor que ele vai oferecer um sacrifício no altar. E quando a gente dá a Ele, quando a gente entrega para o Senhor sem querer nada em troca, o Senhor se manifesta, porque o Senhor conhece o nosso coração. Quando a oferta é sem intenção, Deus ele sela. Mas quando a oferta é intencional, Deus não sela. Ele não teve a intenção de querer comprar a Deus. Era uma forma de dizer que ele estava sendo grato, que ele amava tanto ao Senhor, que ele vai sacrificar 1000 animais ao Senhor. E no verso número 5, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e lhe disse: pede o que você quiser. E o Senhor está dizendo: pede o que você quiser. E ele vai dizer: Senhor, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero cavalos, não, eu não quero nada que a terra tem para me oferecer. Mas uma coisa eu te peço: sabedoria para julgar o povo, sabedoria para aconselhar o teu povo, sabedoria para ensinar os teus princípios, sabedoria para ajudar o meu próximo. Ele pediu algo que o dinheiro não compra. Você tem o dinheiro para comprar um livro, mas você nunca terá dinheiro para comprar o conhecimento. Porque o conhecimento quem dá é Deus. Você pode até comprar um diploma, que não esteja ninguém assim nesse nível, comprando um diploma aqui, né? Olha, se Deus está falando. Você pode até comprar o diploma, porque hoje você compra o diploma, irmãos, muito fácil. A internet é um campo que oferece tudo muito fácil. Mas você não compra, irmãos, habilidade. Você não compra o conhecimento, a sabedoria. E ele vai pedir conhecimento. E por ele ter pedido sabedoria ao Senhor, Deus vai dar a ele muitas riquezas. Irmãos, vou te ensinar algo. Não peça dinheiro ao Senhor. Não peça ouro nem prata, porque isso ele já vai te entregar. Isso já é seu por herança. Peça a Ele conhecimento, sabedoria, dom, autoridade. Peça a Ele poder, porque as demais coisas Ele vai te acrescentar.
Nós se apegamos tanto às coisas desta terra, mas o que os céus têm, irmãos, dinheiro dessa terra não te vende, dinheiro dessa terra não te dá, mas se você pedir o que vem do alto, o alto te dará o que tem na terra. Foca no alto, foca no céu, e Deus dará aquilo que o seu coração deseja. Mas às vezes você foca tanto na terra e esquece das coisas dos céus, e aí você não tem nenhum e nem outro. Eu não preciso pedir uma casa, Ele sabe que eu preciso de uma casa. Eu não preciso pedir dinheiro, Ele sabe que nós precisamos de dinheiro. Mas o que eu peço a Ele é aquilo que os céus têm para me dar. Porque no decorrer daquilo que Ele vai me abastecendo, os céus vai cuidando, os céus vai enviando, os céus vai providenciando. Então peça aquilo que os céus têm para te dar. Olha para o seu irmão e diga: está disponível. É só sacar. Pega o seu cartão da fé e saca, porque tem dons espirituais para a tua vida. O texto vai dizer que Ele agora está reinando em Israel. E o seu primeiro aconselhamento não vai ser um dos melhores. Ele vai pegar um caso que ele nunca viveu na vida. É bem a nossa vida pastoral. Porque às vezes chegam uns casos na nossa vida que a gente diz: Jesus, eu nunca vivi isso, o que eu vou falar? Como eu vou aconselhar? Mas os céus vai nos dando sabedoria. Nesses 9 anos que nós estamos liderando Vida com Deus, já aconteceu uns casos aqui, irmãos, que a gente não sabia nem como lidar. Mas os céus foi ajudando, os céus foi instruindo, os céus foi nos abastecendo. E é graças a Deus, muitas das coisas foram se resolvendo. Eu estava estudando hoje uma palavra que não era essa. E o mestre estava dizendo que cada ser humano carrega consigo 3 problemas. No mínimo. Cada ser humano carrega consigo 3 problemas que ele não consegue resolver. Eu sei que se tem gente aqui que multiplica essa conta. 3 problemas. Agora você imagina, Deus nos deu uma igreja com quase 150 membros. Aí você multiplica 150 membros vezes 3. Diga assim: é muito problema. Olha para o seu irmão e diga: você é um deles. Porque igreja sem problema não é igreja. A igreja sempre haverá problema, porque você é um deles. Por que é que você não deu glória? Agora ele vai se deparar com uma situação que ele nunca viveu. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que havia 2 mulheres que moravam sobre o mesmo teto. Quantas mulheres? 2. Essas mulheres, elas estão vivendo junto dentro de casa. Elas são amigas. O texto vai fazer questão de dizer que elas são prostitutas. Por quê? Porque a graça não escolhe quem quer favorecer. A graça não tem pessoas escolhidas, não. A graça está aberta para quem quiser ser abraçado por ela. Era Deus dizendo: eu não faço acepções de pessoas. Aquele que vir até a mim, de maneira alguma lançarei fora. E nós estamos vivendo num contexto, nós estamos vivendo numa era em que as pessoas estão desacreditando da justiça humana. Nós estamos vivendo numa época em que a verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Estamos vivendo numa época em que não há mais justiça, e sim só injustiça. O justo está sendo injusto, e o injusto está se passando pelo justo. Estamos vivendo numa era em que os papéis estão sendo trocados. Pode ser que você não acredite mais na justiça do homem, mas há uma justiça que nunca falha, e nunca falhou, e nunca falhará. Essa justiça é a justiça que vem da mão do Senhor. O homem pode errar, pode falhar, mas Deus é justo. Deus é justo e Ele ama a justiça. Ele odeia a iniquidade, mas Ele ama a justiça. Olha para esse irmão e diga: você serve um Deus justo. Essas 2 mulheres tinham coisas em comuns. Primeira coisa, elas moravam sobre o mesmo
teto. Segundo, elas eram 2 mulheres. Terceiro, as 2 estavam grávidas, esperando um filho. A diferença de um filho para o outro são de apenas 3 dias. A primeira vai ter o seu filho e logo 3 dias depois, a segunda vai ter também o seu filho. A Bíblia não dá nome, mas para ajudar o raciocínio, eu vou dizer a primeira e a segunda, para que você entenda a história. Salomão estava no começo do seu reinado e aparece este caso diante dele. O que está acontecendo dentro desta casa? O texto vai dizer que ambas tiveram filhos. Ambas tiveram os processos da gestação. E todas aqui que já passaram pelo processo da gestação, sabem que não é um processo muito fácil de se viver. Há cuidados, há muitas coisas que a gente precisa se atentar para que a criança nasça saudável. Essas mulheres passaram pelo processo da gestação. Essas mulheres tiveram que cuidar, tiveram que renunciar a algumas coisas para que a criança nascesse saudável. Só que o texto vai dizer, Neidinha, que ambas foram dormir. Só que uma das mães pegou no sono. E ao se pegar no sono, deitou-se por cima da criança. Ao ponto dessa criança vir a óbito, morrer. Esse sono que esta mulher está tendo não é um sono comum. É o sono da negligência. É quando eu estou negligenciando aquilo que Deus deu para me cuidar. É quando eu estou fazendo vista grossa com os filhos que Deus me deu para instruir. Agora você imagina comigo. Antes desta criança morrer, ela chorou, sim ou não? Antes dessa criança morrer, ela gritou, sim ou não? E aonde estava a sensibilidade dessa mãe de não se atentar para o chamamento e o grito de socorro dessa criança? Pensa comigo. Porque, irmã, eu já fui mãe. Nós até pega no sono, mas a nossa mente está na criança. Quantas aqui, mães de primeira viagem, era uma neura? Acordava várias vezes de madrugada só para saber se a criança estava respirando. Não é? E cada choro, a gente sabia o que a criança estava pedindo. Você já percebeu que a mãe sabe o tipo de choro da criança? O pai está dizendo, está com fome, está suja, está com cólica. Aí você diz, é apenas manha. É choro de manha. Porque o coração da mãe está ligado ao filho. Foi Deus que nos deu isso, essa ligação. Então essa mãe não tinha mais ligação, irmãos. Não tinha mais sintonia com essa criança. Foram tantos anos pedindo, e quando Deus deu, não tem mais ligação. Não tem mais sintonia. Não tem mais sensibilidade, irmãos. Tem pessoas aqui assim. Orou tanto para Deus dar um ministério, para Deus dar uma família, para Deus dar um esposo, e agora não tem mais ligação, não tem mais sintonia, não tem mais a sensibilidade de entender que o outro está morrendo, e depois que morre não tem mais o que fazer. Mas hoje Deus te sentou aqui nessa cadeira para dizer, acorda antes que o menino venha morrer, acorda antes que esse casamento venha se acabar, acorda antes que esse filho venha se perder. Acorda em nome de Jesus. Ela não teve a ligação, a sensibilidade, porque quem gera tem a sintonia até hoje. Até hoje a gente tem a sintonia, a ligação dos nossos filhos. Nós sabemos quando algo está para acontecer, porque Deus chega e avisa. Não sei se você já teve esse aviso de Deus, do filho sair e o Espírito Santo dizer, ora porque eu vou dar livramento, ora porque nesse momento eu estou livrando. Porque há uma ligação, há uma
Só que essa ligação entre esta mãe e esse filho não havia mais. Quando nós estamos distante da vontade de Deus, não há uma ligação entre pai e filho. Você não tem mais a sensibilidade que você tinha antes. Você não tem mais a ligação que você tinha antes. Antigamente, quando você era novo na fé, que você aceitou a Jesus, irmãos, o hino inicial já tocava a tua alma, você já se desmanchava em lágrima. Não precisava o pastor pedir para você glorificar, não precisava o pastor chamar você para o culto, porque você tinha uma ligação de pai com filho. Mas ao pouco essa ligação foi se perdendo, você foi se distanciando. Hoje você não é sensível mais à voz dele, hoje os louvores já não tocam como antes. Mas Deus te trouxe aqui nessa terça-feira para dizer: eu vou romper o distanciamento que está entre eu e você. E hoje nós vamos ter a sintonia, o relacionamento, a sensibilidade que havíamos antes. Pega na mão desse irmão e diga: acorda, você está vivo ainda? O menino morreu. E de quem é a culpa? E de quem é a culpa? E de quem é a culpa? Mas o ser humano tem uma dificuldade de trazer a culpa para si. Ele sempre vai procurar uma vítima. Ele sempre vai dizer: mas foi por causa de fulano. Eu só fiz o que fiz porque fulano me chamou, porque fulano disse. Só que o menino não era de fulano, o menino era dela. E se Deus deu para você, é para você cuidar. Se Deus confiou na tua mão, é para você zelar. Não terceirize aquilo que Deus confiou para você, é teu. Olha para esse irmão e diga: o menino é teu. Cuida você, ora você, vigia você, zela você. Não dá para pegar aquilo que eu matei com as minhas próprias mãos e trazer para o pastor consertar, não dá. Porque quem dormiu? Quem dormiu? Dá um grito no ouvido desse irmão: acorda. Porque o sono da negligência faz a gente fazer algo que para a gente já virou normal. Mas não é normal não, irmãos. Jesus vai quebrar, Jesus vai jogar por terra esse sono da negligência que está pairando na mente e no coração de alguém. O texto vai dizer que sucedeu ao terceiro dia depois do parto, também ela teve um filho, estavam juntos, e estranho nenhum estava na casa, só tinha ela, não tinha mais ninguém. Diga: não tinha mais ninguém. Verso de número 19: e de noite morreu o filho desta, porque se deitara sobre, o texto está dizendo, ele morreu sufocado. E quantas das vezes nós estamos sufocando o que Deus nos deu de presente? Está gritando do nosso lado, mas a gente finge que não está ouvindo. Deitara sobre ele e ele morreu. E levantando-se à meia-noite, a primeira vai olhar o seu filho, porque ela também estava dormindo. Diga: ela também estava dormindo. Aí você vai dizer assim: pastora, ambas estavam dormindo. Sim, ambas estavam dormindo, mas os sonos dela era diferente. Uma tinha o sono da negligência e o outro o sono da confiança. Por quê? Porque só havia as duas dentro da casa, mais ninguém. E se eu conheço quem está dentro da casa, eu durmo tranquilo, eu durmo em segurança. Uma é o sono da negligência, porque não quer cuidar mesmo, porque cuidar dá trabalho. A outra não, é o sono da confiança. Se acordar tem alguém para me despertar. Se acordar tem alguém para me dar um toque. Ei, Deus vai tirar amigos que tem sono da negligência e colocar amigos que tem sono da confiança. Quando alguém estiver dormindo, Ele vai dizer: ei, acorda, olha o menino, olha o casamento, olha o ministério. Deus vai colocar esse tipo de amigo e receba. É esse amigo que você não quer, mas é esse amigo que os céus vai te dar. Alguém que fique no seu pé dizendo: está na hora de orar, está na hora de vigiar, está na hora de fechar um pouco o céu. Está
sei que esse tipo de amigas não é bem-vinda, porque a gente acha que está se interferindo. Não, é Deus que está nos alertando. Amigo de verdade é aquele que não tem dó de falar a verdade na sua cara, mesmo sabendo que você vai mudar com ele, mudando com ela. Mas se ele mudar, ela mudar, ela está dizendo que não presta para ser a sua amiga. Quando você dá um conselho para uma amiga e ela se sentir incomodada, se distanciar, distancia você dela, porque é ela que não serve para ser sua amiga. Porque a verdade liberta. Diga: a verdade liberta. E o texto vai dizer que ela acorda e se deita novamente. E ela percebe que o filho dela está morto. Por quê? Por que ela percebe que o filho está morto? A segunda foi a negligente. A primeira foi a confiante. A primeira foi que teve o filho primeiro, e a segunda teve o filho depois. Só que a segunda deixou o filho morrer, porque se deitou em cima do filho. E quando ela viu que o filho estava morto, aproveitando que a amiga estava dormindo, porque tem gente cara de pau, não faz na sua frente, mas faz pelas costas. Espera você dormir, espera você distanciar para dar o golpe. Ela está vendo que a amiga, a primeira, está dormindo com o filho do lado. Ela vai sorrateiramente, pega o filho que está vivo, coloca sobre a cama dela, e pega o filho dela que ela matou e coloca sobre a cama daquela que está confiante. Porque quem está em casa é de cuidado. Está fazendo a troca. A primeira acorda para amamentar o filho e percebe que o filho não está bem. Só que como é à noite, ela vai esperar o dia amanhecer. E quando o dia amanhece, Deus traz à tona as claras. Porque não há escuridão que consiga impedir ou esconder o que Deus já declarou a trazer à tona. Porque o nosso Deus é o Deus que desvenda, é o nosso Deus que traz à tona para envergonhar, não, para que a verdade apareça. Pode ser que você tenha sido injustiçado por alguém, mas a verdade vai aparecer. A justiça de Deus vai acontecer sobre a tua vida. Alguém está achando que vai ficar por isso, que pode esconder embaixo do tapete, mas o Deus que sonda e o seu olhar está em todos os lugares, Ele contempla o bom e também contempla o ruim. Ela vai fazer a troca, e o golpe veio de quem ela menos esperava. Porque vem da onde a gente menos espera, Joilson. Não é sempre assim? Que a gente acha que nunca acontece. Ela vai acordar na hora certa. Só que os meninos já estavam trocados. E o texto vai dizer, verso de número 21. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã, ao clarear, ela viu que o filho morto não era o filho dela. Porque mãe conhece. Mãe conhece até pelo cheiro. Meu pai, ele conta uma história de que ele ficou quase 15 anos sem ver a mãe dele. A mãe dele já estava perdendo a visão. E depois de 15 anos ele foi para a Bahia ver os pais e não avisou a mãe. Ele falou que quando chegou no vilarejo onde estava a minha avó, na sacada da sua casa, sentada na cadeira de balanço, que é sempre essa cena, né? Meu pai chega e senta ao lado dela e não diz uma palavra. Meu pai conta essa história dizendo assim que ela cheirou, deu um cheiro no cangote do meu pai e disse assim: pode ser que eu esteja enganada, mas esse é o cheiro do meu filho Manuel. E não era que era o meu pai, depois de 15 anos o cheiro. E meu pai disse: sou eu, mãe. A sensibilidade, a ligação fez com que ela se recordasse de algo que para muitos é besteira, mas é aquilo que unia a mãe de um filho. Quando ela olha para a criança, irmã Cara, ela está dizendo: não é o meu filho. Ela acorda a outra.
e diz: ei, o que aconteceu durante esta madrugada? Por quê? Porque eu tive o cuidado de acordar, de amamentar. Só que eu percebi que o meu filho, que eu gerei, que eu conheci, que eu sei o cheiro, que eu tenho a ligação, não é esse que está sobre a minha cama. Só que alguém é tão cara de pau que sustenta a maldade contra a tua vida, que sustenta até o final, que você está ficando louca. É coisa da tua cabeça. Esse filho é o teu, não. O teu filho é o meu, não. O meu filho é esse, não. Esse é o meu filho. E começou a briga. Só que a primeira lembrou de um Deus que faz justiça. Não adianta ficar batendo boca pelas redes sociais. Não adianta ficar batendo boca falando para A, falando para B. Não vai adiantar a situação. Pega a sua causa e vai diante daquele que pode, daquele que faz, daquele que é justo, daquele que é fiel, daquele que é verdadeiro, daquele que não imputa a mentira, mas esclarece a verdade. Está se sentindo injustiçado? Leva para quem pode. O texto vai dizer que então elas vão diante do rei. Já que o seu, você está dizendo que é seu, e o meu, você está dizendo que o seu é meu e o meu é seu, vamos levar diante daquele que a mentira não prevalece. Irmão, leva para a oração. Tem causas que você está perdendo, batendo boca, que você está perdendo vida, está perdendo cabelo, está perdendo noite de sono, não vai se resolver. Traga para a oração, traga para o juiz, traga para aquele que pode intermediar entre você e a pessoa que está te injustiçando. Leva diante de Deus. Não sei se você lembra de uma história que está em Lucas capítulo 18. Essa história vai dizer que havia um juiz iníquo, ou seja, um juiz ruim na cidade. Só que havia uma senhora que ela precisava que a sua causa fosse julgada. Só que ela sabia que esse juiz era ruim, que ele não temia Deus, que ele não fazia justiça. Mas mesmo assim, todo dia, no mesmo horário, ela batia na porta do juiz e dizia: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. O juiz, quanto mais via ela, mais o coração fechava. Não é assim? Parece que quando a gente leva diante de Deus, parece que demora mais, parece que fica mais difícil. Não, Deus está vendo a sua insistência, até onde você vai com isso. Deus está vendo se o seu coração é por justiça mesmo, ou se você quer para mostrar para alguém que você está por cima. Essa mulher estava insistindo: julga a minha causa, julga a minha causa, julga minha causa. Ela insistiu tanto que o juiz diz assim: eu julgo a causa dessa mulher, ela não vai me deixar em paz. Me dá aqui, está carimbado, é seu. E por causa da insistência dessa mulher, o coração daquele juiz foi mudado. Por quê? Porque pelo juiz ele nunca julgaria a causa, mas ele viu que não era só a causa dela, mas tinha algo por detrás da causa. E quem era esse algo? Era Deus. Você não está sozinho não, você não está sozinha não. Tem Deus com você nessa causa, nessa peleja. Alguém está dizendo: está sozinho. Não tem advogado bom, não tem recurso, não tem influência, mas você tem a presença que entra, a presença que faz, a presença que assina. Elas estão agora levando a história diante do rei. E a primeira vai dizer, porque só leva diante do rei quem quer saber da verdade. Quem não quer saber da verdade não leva diante dele. Porque Deus não trabalha com mentira, Deus trabalha só com a verdade. Não leve mentiras, nem mimimi para Deus. Deus não trabalha com mimimi, Deus não trabalha com o seu vitimismo, Deus não trabalha com a mentira, Deus só trabalha com a verdade. Escute, não adianta você ir fazer fofoca de alguém para Deus, porque a mesma balança que você está medindo, você vai ser medido também. Deus dá
faz alguma coisa na vida da Neidinha, porque eu não suporto mais olhar para a cara dela. Olha, eu dou a paz porque tem que dar paz. Quem tem paz, dá paz. Aí Deus está dizendo, mas olha para você. Você também é um pouco do que você está trazendo dela. Você também faz também o que você está falando que ela faz. Porque Deus nunca vai julgar um lado só. Deus sempre vai ouvir os dois lados. O fofoqueiro, ele não precisa dos dois lados, não, porque ele precisa de conteúdo. O fofoqueiro, ele nunca vai analisar os dois lados. Ele precisa de conteúdo, então o que você trazer, ele acata e sai espalhando. Mas o verdadeiro, ele pode ouvir a Severina, mas ele também vai querer ouvir o lado da Isa. Porque toda história tem dois. E você está comprando briga de gente que é mais encrenqueiro do que o diabo. Você está comprando briga de gente que você está dizendo, coitadinho, coitadinha, coitadinho, é? Toda história tem os dois lados da moeda. A primeira, ela faz questão de levar diante do rei, dizendo, rei, deixa eu contar uma história para o senhor. Eu moro com essa mulher na mesma casa. Eu tive o filho primeiro, e depois de 3 dias ela também teve o filho. Só que durante uma noite, ela deitou-se sobre o menino dela e ele veio a morrer. E aproveitando a situação, ela trocou o filho dela com o meu. E de manhã, quando eu percebi que o filho que estava na minha cama não era meu, havia sido trocado. Porque tem gente que não cuida o que Deus deu, e quando morre quer o que é vivo, o que é seu. Tem gente que não guarda, tem gente que não zela. Quando morre, quando vai, quer aquilo que você está cuidando. Mas hoje Deus está dizendo, a justiça vai voltar, a justiça vai reinar. O que é justo será justificado. Você não precisa se justificar, perder tempo com alguém que não ama a verdade. Só quem ama a verdade vai julgar com justiça. E esse que ama a verdade está aqui nessa casa, e ele desceu para julgar causas. O Deus que é justo desceu para julgar a sua causa. Olha para o seu irmão e diga, eu não sei se você tem uma causa, mas o Deus de justiça vai julgar. Até parece que a injustiça por um tempo prevalece. Até parece que o falso reina sobre o verdadeiro. Mas até a justiça de Deus chegar, ainda existe uma justiça que não falha. Levante as tuas mãos aos céus e diga, ainda existe uma justiça que não falha. O texto vai dizer que elas estão diante do rei. E a segunda vai encenar. Porque gente falsa é igual hipócrita, ele é ator. Ele faz a ceninha, ele faz o showzinho. Então disse, verso de número 23, então disse o rei, este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E a outra está dizendo, não, por certo, o morto é teu filho, e o vivo é meu filho. Elas estão trazendo diante do rei, e o rei só está ouvindo, o rei só está ouvindo. O texto vai dizer que ela vai garantir que o filho morto é da primeira, e o filho vivo é da segunda. Ela vai dizer. E você já percebeu que o mentiroso, ele sabe ensinar tão bem, ele sabe interpretar tão bem, que se você não tomar cuidado, você acredita no que ele está dizendo? Ele deixa você até confuso, ele faz você mudar de opinião, mas o rei não muda de opinião, por quê? Porque ele sonda e discerne pensamentos e corações. Enquanto elas estão dizendo, é meu, a outra é meu, não, vivo é meu, morto é seu, o rei que sonda e discerne pensamentos e corações está dizendo, eu já sei
o que fazer. Eu já sei como agir. Eu não ajo pela empolgação, eu não ajo pelo emocionalismo, eu não ajo pela conversa de A e nem de B, eu ajo pela justiça. A justiça é justa, e a justiça nunca tira de um para encobrir o outro, não. A justiça é justa para ambos. Diga para o seu irmão: a justiça é para mim, mas é para você também. O rei vai provar os corações. E sabe o que o rei vai dizer? Traga-me uma. Dentro da sala de audiência vai entrar a espada. Eu não sei se já está marcada a audiência. Pode ter juiz, advogado, magistrado, pode ter quem for, mas a diferença é que a espada vai entrar na sala da audiência. A espada fala da palavra que não erra, da palavra que é verdade, da palavra que sabe, que discerne, que divide, que sabe, aleluia, onde tem que agir. Levante as tuas mãos, porque a espada foi convidada para entrar na sala. A espada foi convidada para entrar nessa tua causa. A espada está sendo aberta sobre a tua vida, sobre a tua casa. Fica tranquilo, fica tranquila, porque o Deus que sabe da verdade está disposto a julgar a tua causa aqui nesta noite. Deus vai levantar a espada, e quando a espada for erguida, a verdade vai prevalecer e a justiça vai ser feita, diz o Senhor. Olha para esse irmão e diga: a espada já foi convidada, vai entrar na sala da audiência. O rei diz: traz uma espada, e trouxeram. Aí o rei vai dizer assim: divide o menino em duas partes, deu uma para outra e deu outra parte para outra. Porque ninguém quer segurar o menino que está morto, todo mundo quer o que está. Mas na hora de cuidar, ninguém quer cuidar. Quando vê você segurando o menino vivo, seu casamento de pé, suas filhas bem-sucedidas, não sabe o que você teve que passar para suportar, para chegar. Porque ninguém quer segurar o que está morto, todo mundo quer segurar o que está. E quem não é dono se põe no lugar como se fosse dono. Tem gente que gosta de se empossar daquilo que não é dele. Aqui tem não, só na leste. Não fez nada, não colocou a mão, mas porque está vivo, está crescendo, se sente dono. Diga ao seu irmão: Deus está vendo tudo. Não, diga com mais graça, diga assim: Deus está vendo tudo. O texto vai dizer que disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo. Olha o verso número 26. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei. Por quê? Porque em seu coração ela se entristeceu por causa do seu filho. A mãe do verdadeiro, a mãe do vivo vai se manifestar. Porque a mãe do morto não se manifesta, porque já está morto. Mas a mãe de quem está vivo está dizendo: é meu. É melhor estar lá e estar vivo do que estar morto. Já tem morte demais nessa casa. Eu não vou entregar o que é meu, que está vivo, para ser morto. Dá para ela, porque eu prefiro ver vivo do que morto. Tem alguém dizendo: até quando você vai lutar? Eu vou lutar até o fim das minhas forças, mas vivo vai permanecer. Esse casamento vai permanecer vivo. Esse ministério vai permanecer vivo. A tua casa vai permanecer vivo. O coração de quem cuidou vai
Você não mata não, porque só eu sei os processos para deixar ele vivo. Não mata não, porque eu sei o que eu tive que abrir mão para ver vivo. Só que o coração de quem tem um menino morto opta sempre para a divisão. Quem tem um menino morto sempre vai optar pela divisão da igreja. Quem tem um menino morto sempre vai optar para a divisão. É melhor dividir. É melhor dividir, assim ninguém sai chorando. Ela mesma vai dizer: nem meu, nem seu. Só que o rei estava fazendo isso só para sondar o coração. Quando a injustiça chegar sobre a tua vida, ele vai sondar o teu coração. A verdadeira vai dizer: não! Se é para ver vivo, eu aceito chorar mais um pouco. Se é para ver vivo, eu aceito orar mais um pouco. Se for para ver vivo, eu aceito, aleluia, renunciar mais um pouco. E tem alguém aqui que os céus está dizendo: eu não autorizo você a abrir mão. Não vai perder para Satanás, não. Não vai perder, não. Não vai perder para a biqueira, não. Não vai perder para as más companhias, não. Não vai perder para a mulher estranha, não. Enquanto a vida é esperança, e Deus está dizendo: não abra mão, lute, porque a verdade vai aparecer. Deus vai te justificar. Toda vez que você vê alguém optando para dividir, é porque é a mãe do morto. Porque a mãe do vivo, Binha, ela tem amor. Ela teme ao Senhor. A mãe do vivo tem discernimento. E ela sempre vai optar para que permaneça vivo. Quando ela diz não precisa, dá para ela. O rei vai responder: dá este menino vivo para ela, porque ela é a verdadeira mãe. O posicionamento de quem é falso é sempre dividir, porque ele não quer sair ileso, ele não quer sair danificado, ele não quer sair perdendo. Mas o sentimento de quem é verdadeiro está dizendo: eu posso perder, mas eu não abro mão de ver vivo. Ela mostra amor, ela mostra discernimento, ela mostra empatia, ela mostra que ama, porque quem ama não quer ver morto, quem ama quer ver vivo. O rei vai fazer justiça. Ele diz: a mãe verdadeira é ela. Desde o início, a mãe verdadeira sempre foi ela. Já aconteceu de você estar com a verdade e sair como mentiroso? Já aconteceu de você ser o certo e sair como o errado? Mas Deus do céu está vendo tudo isso. E a espada está sendo levantada, diz o Senhor. Eu descerei em territórios fazendo justiça. Não vou matar ninguém, mas vou esclarecer algumas verdades. Você acredita nisso? Espero que quem me ouça nunca tenha tomado nada de ninguém. Espero que quem me ouça nunca tenha trocado nada de ninguém. Porque a gente está vendo o crescimento de gente se apossando daquilo que nunca Deus deu. Por capricho eu quero, mas não foi o que Deus escolheu ou o que Deus deu. Porque quando a gente fala da verdadeira, a gente também tem que olhar para a gente e ver se a gente também é a falsa. Está se apossando daquilo que Deus não sonhou para a gente. Está se apossando daquilo que Deus não deu para a gente. Se contenha com aquilo que Deus te deu. Não inveje o que Deus deu para o outro. Mantenha o seu vivo. Porque tem gente que não quer o do outro vivo e não faz nada para
para o seu ficar vivo. Mas os céus está dizendo para alguém aqui: ame o que Deus te deu, cuide do que Deus te deu, zele por aquilo que é seu e deixe o do outro. Porque eu perco tempo demais cuidando do outro, esquecendo do meu, e o meu está morrendo. Diga para o seu irmão: acorda enquanto há tempo. Não, fala mais forte para ele entender que é com ele. Diga: acorda enquanto tem tempo. Porque Deus conhece. Daniel vai escrever que Deus conhece o oculto, o profundo e o escondido. O inimigo não vai te enganar. O inimigo não vai te confundir. Recebe essa palavra dentro do teu coração. O inimigo não vai te enganar. O inimigo não vai te confundir. Porque Deus está quebrando intentos, toda armadilha, toda tudo que está sendo armado em oculto para te ferir, para te arrancar choro, o Senhor está destruindo, porque Ele chega com livramento. Ninguém vai arrancar mais o choro, ninguém vai tirar a alegria, porque Deus vai restaurar, restabelecer, Deus vai devolver. Quem acredita em devolução? Quem acredita em devolução? Eu não sei qual é a área que você foi saqueado, eu não sei qual é a área que você foi roubado, mas hoje é noite de devolução. Deus vai devolver a alegria, a confiança, a fé, os sonhos, o propósito, a verdade. Deus está devolvendo. Faz assim, posição de segurar o menino, faz assim, ó. Alguém viu você em 2023 entrando sem um menino, mas diz o Senhor: eu estou devolvendo. Abraça que é seu, segura que é seu, aquece porque é seu, mantém porque é seu. Quem está te dando é o próprio Deus. Deus vai devolver a estabilidade financeira. Deus vai devolver a paz dentro daquela casa. Deus vai devolver a alegria nesse casamento. Deus vai devolver. Deus vai devolver. Deus vai devolver o companheirismo, o entendimento, o diálogo. Deus vai devolver. Deus está devolvendo, é seu. Sinta Ele aquecendo de novo. Por algum minuto, por algum descuido, veio até tentar morrer, mas Deus não deixou. Então recebe de novo e sinta Ele aquecendo. Está voltando para os teus braços, está voltando para a tua vida, está voltando para a tua casa, está voltando para a tua mente, está voltando para a tua vida. Deus está colocando no colo de alguém aquilo que o inimigo tentou roubar por um minuto. Parece que o inimigo tirou, parece que o inimigo arrancou, está distante, está longe, parece que você nunca vai ver isso acontecer, mas o Senhor está te dando novamente no seu colo, menino. É teu, o menino é teu, Binha. O menino é teu, Vanessa. O menino é teu, Neidinha. O menino é teu, Cidinha. O menino é teu, Danilo. Deus está devolvendo a autoridade, a unção, a alegria, o prazer sobre a tua vida, Danilo. O menino está voltando para você novamente, o teu ministério, a tua chamada. Deus está devolvendo vivo, vai voltar a aquecer a alegria, o prazer. Deus vai te lançar neste mar, tudo que te prende no lugar. Deus está jogando por terra essas correntes, essas prisões, esses fantasmas, essas acusações. Deus está te fazendo livre para viver o propósito. Recebe em teus braços o que vai tirar a alegria do teu rosto. Existe justiça,
E essa justiça é o Deus que não falha. Nosso Deus não falha, nosso Deus não falha, nosso Deus não falha. Vai voltar para a mão de quem gerou, vai voltar para o colo de quem gerou, vai voltar, diz o Senhor. É totalidade, é plenitude, é completude, diz o Senhor. Este ano é o ano da totalidade, da completude do pega na mão desse